Primeira coisa a ser falada, se a gente está falando sobre organização da rotina, e para falar sobre fazer isso, né, a gente tem que definir o que é rotina. Para a gente poder falar que a gente tem ou não tem uma rotina, a gente tem que saber o que é rotina. E a rotina, ela mais do que ter um horário fixo, que geralmente as pessoas acham que rotina é isso, ter um horário fixo. Ah, eu não tenho horário fixo para tal coisa, né? Ah, porque cada dia eu trabalho num horário. Então, a rotina, na verdade, ela é uma sequência de ações ou atividades que você realiza com uma certa regularidade. Então, a rotina ela tem mais a ver com frequência e sequência do que com o horário em si. Por exemplo, quando eu falo uma rotina para a hora de acordar, não importa a hora que você acorda. O que importa é que, ao acordar, você faz determinadas coisas que tornam ali o seu dia a dia melhor, né? Então, são atividades, o que a gente está buscando é incorporar na nossa rotina atividades que fazem sentido para as necessidades que você tem agora. Ou seja, a sua rotina vai ser a mesma para sempre? Não, ela vai mudar de tempos em tempos. Mudou tendo qualquer tipo de variação, vai mudar a sua rotina. Mudou o clima, foi viajar, mudou, tá de férias, tá de folga, mudou de ambiente, mudou de casa, nasceu um filho, qualquer coisa que seja a situação, vai mudar. E aí você tem que saber reconhecer que a sua rotina precisa mudar. Toda vez que você tem um desconforto na sua rotina, muito provavelmente está no momento de você rever como que você está organizando. Então, vale a pena você pensar na rotina em termos de processos. Todo trabalho tem o seu processo, não tem? Sabe aquelas coisas que você faz ali com uma certa recorrência e tudo mais? Né? Um processo para isso, processo para aquilo. A sua rotina pessoal é a mesma coisa, você tem processos. Então, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você tem um processo ali para escovar os dentes, certo? Quando você toma banho, você tem ali uma sequência sua de atividades. Da mesma maneira que para essas atividades tão corriqueiras a gente tem os nossos processos, a ideia é identificar hábitos saudáveis que a gente possa incorporar na nossa rotina e ter esses outros processos pessoais rodando bem. Isso é rotina, tá bom? Então, assim, todo mundo tem uma rotina. Mesmo que inconsciente, de maneira inconsciente ou uma rotina desorganizada, porque a rotina ela tem a ver com padrões e não necessariamente com horários. Obviamente que os horários fazem parte muitas vezes da rotina, mas não se limita a isso. A outra coisa também é que a rotina não é sinônimo de rigidez. Muitas pessoas também acham isso. Ah, eu não gosto, odeio rotina, minha vida, cada dia é um flash, cada dia eu quero fazer uma coisa, sou uma pessoa criativa, eu gosto de espontaneidade. Tá bom, ok, só que toda pessoa, às vezes uma pessoa muito espontânea também tem que tomar suas vitaminas, tem que se alimentar direitinho, né? Então, assim, são os padrões. A rotina, ela não serve para te restringir, para te aprisionar. A rotina serve para ser um guia daquilo que é uma boa prática da sua vida, para que você fique bem. Então, é identificar quais são esses padrões, esses processos, esses hábitos que você vai alimentar diariamente numa determinada sequência, frequência, tal, para você ficar bem. Beleza, gente? Então, assim, muitas pessoas acham que não tem rotina porque às vezes tem, assim, horários muito aleatórios, tipo, sei lá, eu sou enfermeira, daí eu trabalho um dia 24 horas, né, e daí eu folgo 2 dias, ou então eu trabalho de noite e aí eu durmo de dia, e daí eu fico 2 dias em casa. Então, assim, tem horários muito maluquetes por conta da necessidade do trabalho, né? Então, eu tenho algumas coisas para dizer. É isso, é identificar, primeira coisa, os padrões. E quais são esses padrões, assim? Foi como eu falei para você, como que você dorme, o que você faz quando você acorda, como que é o tipo de refeição que você costuma fazer, tudo isso já vai se caracterizar como uma rotina, né? Para você identificar as suas necessidades atuais, uma boa maneira de fazer isso é, por exemplo, uma análise das áreas da sua vida e você pensar assim, por exemplo, finanças. Quais são as coisas que eu tenho que fazer sempre? Eu sempre tenho que pagar a conta, eu sempre tenho que ficar de olho nos gastos, eu tenho que tirar dinheiro. Tudo isso são processos, atividades recorrentes que vão entrar na sua rotina. Então veja que você tem alguns processos que você faz sempre. Em termos de saúde, né? Eu já dei alguns exemplos, da alimentação, do sono, atividade física e tal. Mas estudo, você costuma estudar com uma certa regularidade? Como que é isso? Deveria ter uma certa regularidade, tá bom? Então é tudo isso que você tem que olhar. E quando você revisa as suas áreas da vida, você consegue ter essa percepção melhor. Outra maneira de identificar essas necessidades é também ver quais são as suas responsabilidades profissionais, ou seja, as responsabilidades relacionadas ao trabalho que você tem hoje. Quais são as atividades pelas quais você é responsável no seu trabalho? Existem coisas que se repetem? Coisas que você tem que fazer de maneira recorrentemente, uma vez por dia, uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês e por aí vai? Tudo isso
constitui também sua rotina. Então, montar um mapa com as suas responsabilidades vai te ajudar a identificar essas atividades. Porque se você, por exemplo, eu gosto de toda sexta-feira fazer meu planejamento semanal da semana seguinte. Isso vai acabar entrando na minha rotina de sexta-feira, entendeu? Mas mais do que isso, é uma coisa que eu faço uma vez por semana. Então, acima de ser na sexta, que foi o momento que eu planejei para fazer aquilo, é uma coisa que eu faço uma vez por semana. É minha rotina semanal, digamos assim. Então, é esse tipo de padrão que a gente está buscando identificar. Um outro ponto também é se você for autônoma, estudante, empresária, dona de casa, está desempregada, está organizando essas atividades de maneira autônoma, ou seja, você não tem um emprego ali que tem uma pessoa dizendo o que você tem que fazer, você vai ter que criar a sua rotina, porque você não tem ali um emprego, um chefe, um gestor te dizendo qual que é a sua rotina, né? Então, você que vai ter que criar essa rotina. E conhecer as suas responsabilidades vai te ajudar enormemente a criar essa rotina.